Olá, sejam bem-vindos ao Ciências Humanas pro Enem. Olá, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre uma revolta popular que marcou o período regencial lá no Maranhão. Já ouviu falar da Balaiada? Ah, sim! Um episódio super importante da nossa história, né? Cheio de tensão social, crise econômica, tudo acontecendo ali entre 1838 e 1841. Isso mesmo, a gente vai mergulhar hoje para entender o que foi essa revolta, por que ela começou, quem foram as figuras-chave, enfim, tudo que pode ser relevante para quem está estudando para o Enem. É um tema que mostra bem as contradições e as lutas sociais daquele Brasil do século XIX, né? Com certeza, mas antes de mergulharmos na análise, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Isso aí ajuda bastante a gente a continuar produzindo. Preparados? Então vamos lá. Como você disse, a balaiada rolou entre 1838 e 1841. Era o período regencial, uma época de muita instabilidade no Brasil, né? Sem imperador adulto no trono. Exato. E o Maranhão, especificamente, vivia uma crise econômica bem forte. Aquele algodão maranhense que já tinha sido muito importante. Tava perdendo feio para a concorrência dos Estados Unidos, né? Exatamente. E isso gerou o quê? Muita miséria, principalmente para a população mais pobre, para os trabalhadores livres, para os pequenos produtores. E para piorar, tinha a questão política local, que pelo que entendi era uma briga danada. Ah, era assim. Basicamente dois grupos disputando o poder na província. Os liberais, que o pessoal chamava de bem-te-vis. Bem-te-vis. Curioso o apelido. Pois é. E do outro lado, os conservadores, conhecidos como cabanos. Enquanto essa elite ficava nessa disputa política ferrenha, a situação do povo só piorava. Abusos de poder, falta de perspectiva. E aí parece que uma lei específica acabou botando mais fogo nessa situação toda, né? A tal da lei dos prefeitos. O que ela fazia na prática? Então, essa lei deu ao governador da província o poder de escolher os prefeitos. O governador, claro, geralmente era de um desses grupos dominantes. Ah, então na prática, quem já tinha poder passou a ter mais ainda para controlar os municípios, né? E o povo? Exato. O povo se sentiu ainda mais deixado de lado, mais explorado. Aumentou muito a revolta contra esses mandões locais, sabe? Foi um estopim importante. Entendi. E é nesse clima tenso que começam a surgir os líderes da revolta. O nome que aparece logo é o do vaqueiro Raimundo Gomes, o Cara Preta. O que aconteceu com ele? O caso do Raimundo Gomes é bem típico dessa época de injustiça. O irmão dele foi preso, assim, arbitrariamente, sabe? Na Vila da Manga. Coisa que acontecia muito. Abuso de autoridade total. Isso. Aí o Raimundo, que era vaqueiro, um cara respeitado na região dele, ficou indignado. Em dezembro de 1838, ele juntou uns amigos, uns companheiros. E foi pra ação. Foi para ação. Invadiram a cadeia, libertaram não só o irmão, mas outros presos que estavam lá, pegaram as armas da guarda e ali começou a revolta armada mesmo. Foi a faísca. Que coragem, hein? E logo em seguida surge outra figura que acabou até dando nome para a revolta toda, né? O Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. Manuel Balaio, isso mesmo. Ele era artesão, fazia balaios, aqueles cestos, né? Por isso o apelido e o nome da revolta, Balaiada. E o que levou ele a entrar na luta? Foi algo parecido com Raimundo? A motivação dele também foi pessoal, mas diferente. A história que contam é que um soldado, um oficial, teria desrespeitado, desonrado as filhas dele. Uma afronta grave, né? Nossa, sim. Aí ele se revoltou, juntou um grupo e partiu para a luta também, atacando propriedades, buscando vingança contra as autoridades. Então a gente tem um vaqueiro e um artesão como figuras iniciais, mas não parou por aí, né? Teve um líder quilombola muito importante também. Fundamental. O Cosme Bento das Chagas. Ele era líder de um quilombo enorme na região e comandava, olha só, cerca de 3.000 negros que tinham fugido das fazendas. 3.000 pessoas é muita gente. Muita gente. A adesão do grupo do Cosme Bento deu uma força gigantesca para a balaiada e trouxe também a pauta da luta contra a escravidão para dentro do movimento de forma muito clara. Isso é super importante. Mostra que a balaiada não era uma coisa só, né? Juntou gente de várias origens. Vaqueiro, artesão, escravizado fugido, quilombola. Exato. Todos unidos, mesmo com interesses às vezes diferentes,
mas unidos contra as injustiças, contra a opressão da elite local e do governo, buscando melhores condições de vida, basicamente. E no começo essa união deu certo, eles tiveram vitórias. Tiveram, sim. No início, os balaios conseguiram vitórias importantes. Chegaram a tomar cidades grandes como Caxias, que era a segunda maior cidade da província. Caramba! Chegaram a formar um governo próprio lá? Sim, formaram uma junta provisória em Caxias. O movimento se espalhou bastante pelo interior do Maranhão e até pelo Piauí. Chegaram a ter, segundo algumas estimativas, mais de 10 mil homens em armas. É um número impressionante para a época. Mas por que não deu certo no final? O que enfraqueceu o movimento? Bom, aí entram alguns fatores. Um deles era a falta de uma organização central, sabe? Eram muitos grupos, muitas lideranças regionais. Faltava uma unidade estratégica mais forte e constante. Meio descentralizado demais, talvez? Talvez. E um golpe duro foi a morte do Manuel Balaio em combate. Ele era uma figura simbólica importante, né? A morte dele abalou um pouco a galera. Imagino. E a resposta do governo imperial, como foi? Deixaram por isso mesmo? Que nada. O governo central, no Rio de Janeiro, ficou preocupadíssimo. Perder o controle de uma província inteira era impensável. Aí mandaram um peso pesado para resolver a situação. Quem? O coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que mais tarde ficaria famosíssimo como Duque de Caxias. Ele já tinha experiência em reprimir outras revoltas pelo Brasil. Ah, o pacificador. Exato. Ele chegou ao Maranhão em 1840 com um exército enorme para a época. Mais de 8 mil homens, muito bem armados e organizados. Bem diferente dos balaios, né? Uma diferença de força brutal. E ele usou só força militar? Não só. O Caxias foi esperto. Ele usou a força, claro, reprimindo duramente os focos de revolta, encurralando os grupos, mas ele também usou a política. Como assim? Tinha acabado de acontecer a coroação do Dom Pedro II, né? O golpe da maioridade. Aí o Caxias, agindo em nome do novo imperador, ofereceu anistia, ou seja, o perdão oficial para quem se rendesse e largasse as armas. Uma oferta tentadora para quem já estava cansado de lutar, talvez sem muita perspectiva. Exatamente. Muitos balaios, talvez milhares deles, acabaram aceitando a anistia. Isso dividiu e enfraqueceu demais o movimento. Foi uma estratégia muito eficaz do Caxias. Dividir para conquistar, literalmente. E os líderes que não se renderam? O Raimundo Gomes, o Cosme Bento. Tiveram um fim trágico, como costumava acontecer com líderes de revoltas populares naquela época. O Cosme Bento, o líder quilombola, foi capturado e enforcado em praça pública em 1841, uma execução para servir de exemplo. Pesado. E o Raimundo Gomes? O cara preto acabou se rendendo, foi condenado a ir para o exílio forçado em São Paulo, mas nem chegou lá. Morreu no caminho. Com os líderes mortos ou presos e muitos combatentes tendo aceitado a anistia, a revolta foi sufocada. Em 1841, a balaiada tinha acabado. Certo. Então vamos recapitular rapidinho para fixar. A balaiada foi essa grande revolta popular que aconteceu no Maranhão ali entre 1838 e 1841. Isso no período regencial. As causas foram uma mistura de crise econômica forte, por causa do declínio do algodão, como as brigas políticas locais entre bentivis e cabanos, e os abusos de poder que aumentaram com a lei dos prefeitos. Exato. E quem se revoltou foi uma galera bem diversa. Vaqueiros como Raimundo Gomes, artesãos como Manuel Balaio e milhares de negros escravizados e quilombolas liderados pelo Cosme Bento. Eles tiveram vitórias no começo, chegaram a tomar Caxias, mas a falta de organização, a morte de líderes e, principalmente, a repressão forte do Caxias. Combinada com a oferta de anistia que dividiu o movimento. Isso tudo levou ao fim da revolta em 1841. E a consequência principal foi que o governo imperial conseguiu manter a unidade do território ali, né? Não deixou a província se separar ou cair no caos do ponto de vista deles. Exatamente. Mas a balaiada ficou marcada na história. É um exemplo muito forte da luta popular no Brasil durante o Império, mostrando as tensões sociais profundas daquele período. Com certeza. Fica a imagem dessa luta por melhores condições, por justiça, mesmo que tenha sido derrotada militarmente. É um capítulo fundamental para a gente entender as revoltas regenciais e a própria formação do Brasil, né?
as vozes que nem sempre aparecem nos livros de história mais tradicionais. Verdade. E essa foi nossa análise sobre a balaiada, pessoal. Um tema complexo, mas muito importante para entender o Brasil Império. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a clarear as coisas e que seja útil nos estudos para o Enem. Isso aí. Não deixem de seguir o nosso podcast e compartilhem com os amigos, com a galera que também está nessa jornada de estudos. Valeu, pessoal! Até a próxima! Até lá!